Diante do homem mais poderoso do mundo naquele momento, o presidente Harry Truman, vemos um Oppenheimer triste, cabisbaixo, abrindo seu coração como poucas vezes fez na vida, como um pecador que procura a ajuda de um padre para confessar seus pecados. Ele diz: Senhor presidente, sinto como se tivesse sangue nas minhas mãos. Truman simplesmente pega o lenço do seu paletó, oferece ao Oppenheimer e ironicamente diz: gostaria de limpá-las? O homem que havia se tornado a morte, o homem que havia se tornado o destruidor de mundos, não conseguira suportar tamanho poder. E nesse vídeo, o quarto episódio do nosso documentário Oppenheimer, veremos o fim de sua trajetória, sua última metamorfose. Então fique com Oppenheimer, a queda. Olá pessoal, sejam muito bem-vindos à Universidade da Química. Para quem não me conhece, eu sou o professor Antônio Florencio e esse é o último episódio de um mini documentário sobre Oppenheimer. Se você não viu os episódios anteriores, irão aparecer aqui em cima no card na sequência. Antes, por favor, dê o seu like, compartilhe esse vídeo se julgar válido e se inscreva na Universidade da Química. Isso é muito importante para que o YouTube entenda que esse vídeo é relevante. 66 mil mortos de imediato quando o Little Boy atingiu Hiroshima. Ao levar a temperatura em torno de 4.000 graus Celsius, todos que estavam naquela região simplesmente evaporaram. O poder de 15 mil toneladas de dinamite marcou o mundo. Mas os guerreiros samurais não desistiram. O Japão não se rendeu. 3 dias depois foi a vez de Nagasaki. Fat Man mostraria o poder do plutônio. Agora, 21 mil toneladas de dinamite. Mais 50 mil pessoas. Em 2 dias, simplesmente 110 mil pessoas perderam suas vidas. Nos dias seguintes, esse número dobraria. Em pouco tempo, 200 mil pessoas morreriam, isso nas contas mais conservadoras. Essa havia sido a maior demonstração de poder militar já vista na história, para uma guerra que inclusive já havia acabado, afinal a Alemanha já havia se rendido. Oppenheimer passou a ser conhecido como o pai da bomba, o homem que possibilitou tamanha destruição. Ele gostava desse título, na verdade ele se orgulhava de sua criação. Por outro lado, tinha consciência da quantidade de vidas que aquelas bombas haviam ceifado. Ficava numa oposição titubeante. Ele era contra, mas também era a favor, não se posicionava. Quando Zillard escreveu uma segunda carta para Roosevelt, afinal a primeira foi a que deu início ao Projeto Manhattan, nessa segunda carta ele alertava o presidente sobre os cuidados que deveriam ter ao se construir armas tão poderosas. Até mesmo para os Estados Unidos seria perigoso manter a construção de armas como essa. Oppenheimer foi convidado a endossar essa carta. Ele não quis. Afinal, isso seria exatamente contra o seu trabalho, seria exatamente contra a sua criação. Apesar de todo o conflito interno em ser o pai da bomba, Oppenheimer gostava desse título. E, aliás, esse título fez com que ele alcançasse novos patamares. Ele era reconhecido nos Estados Unidos e no mundo. Havia conseguido o cargo de diretor do Instituto de Estudos Avançados em Princeton. Iria dirigir pessoas como Albert Einstein. Também conseguiu a posição de presidente do Comitê Consultivo da Comissão de Energia Atômica, um cargo muito poderoso. Enquanto o mundo estava discutindo, por exemplo, a utilização da energia nuclear, seja para fins bélicos ou outros fins, ele era o presidente do Comitê Consultivo. Isso significava que a sua opinião valia muito, ele deveria ser consultado. Precisamos levar em consideração que o mundo agora era outro. Se até 1945 os Estados Unidos e a União Soviética eram aliados contra o inimigo comum, agora eles polarizavam o mundo. Eles buscavam qual país iria atingir a hegemonia mundial. Se antes ser comunista poderia ser estranho, mas era tolerado nos Estados Unidos, agora na era McCarthy, ser comunista era ser inimigo público nacional. E lembre-se do passado de Oppenheimer. Ele tinha um irmão comunista, ele tinha uma amante comunista, a sua própria esposa havia sido comunista. Esses fantasmas que já atrapalharam sua vida voltariam a aparecer. Mas a discussão agora é como os Estados Unidos iria alcançar ainda mais a posição de supremacia. Ele havia conseguido a bomba de fissão. A Rússia também tinha uma bomba de fissão. Estava na hora de conseguir uma bomba mais poderosa. E a discussão ficava em torno da bomba de fusão, a bomba de hidrogênio.
A Comissão de Energia Atômica tinha como presidente Lewis Strauss, o homem que havia construído o seu caminho. O antigo vendedor de sapatos na juventude agora ocupara a posição de contra-almirante e ele queria ser o pai da bomba de fusão. Oppenheimer já tivera o seu momento de glória, era o pai da bomba. Agora Strauss queria o seu momento. Só que Oppenheimer não estava muito afim de colaborar. Internamente, Oppenheimer era contra a produção de bombas de fusão. Talvez por motivos morais, por motivos éticos. Alguém questione, onde estava a ética quando 200 mil pessoas foram mortas devido à sua criação? Outros pensaram de uma outra maneira. Será que Oppenheimer, esse amigo de comunistas, não será um espião soviético? Será que ele quer barrar que os Estados Unidos construam a bomba de hidrogênio para que a Rússia tenha a bomba de hidrogênio? Fato é que gerou-se um embate entre Oppenheimer e Strauss. E Strauss não ia deixar Oppenheimer ficar no seu caminho. Oppenheimer se sentia protegido. Era famoso, reconhecido mundialmente, tinha amigos, conhecia pessoas que conheciam pessoas. Entretanto, em 1953, Strauss o convocou para uma audiência pública ante a Comissão de Energia Atômica. Por que ele era contra a bomba H? Durante essa apresentação, Oppenheimer foi para cima de Strauss, o achava um tolo, e quis mostrar publicamente que ele era um tolo. Quando perguntado, por exemplo, qual a importância dos isótopos para a segurança nacional, ele simplesmente fala, são mais importantes do que vitaminas. Teve tiradas dignas de stand-up. Deixava claro que simplesmente com uma garrafa de cerveja seria possível fazer armas nucleares. Então, por que todo esse alvoroço? Quer se manter seguro? Esteja no túmulo. É o único lugar onde podemos estar seguros. Oppenheimer arrancou risadas da plateia. Strauss estava humilhado, mas ele não ia deixar barato. Um ano depois, 1954, Oppenheimer é convocado novamente. Só que dessa vez ninguém riu. Ninguém riu quando ele foi acusado de ser um espião soviético. Ninguém riu quando ele foi acusado de ser comunista. Motivos para isso? Um irmão comunista, uma amante comunista, uma esposa que fora comunista. Além disso, também foi acusado de embargar a produção da bomba H. Por interesses soviéticos? Queria dar tempo para a União Soviética produzir sua própria bomba? O fato é que Oppenheimer não foi preso por conta disso, não foi acusado de traição, mas Strauss conseguiu sua vingança. A reputação de Oppenheimer, a sua confiança, essa foi devastada. Continuou presidente do Instituto de Pesquisas Avançadas, não foi preso, mas ele não tinha mais a sua carta de liberação. Isso significava que ele não tinha mais o seu status, não tinha mais a sua posição. Em Washington, ele não era mais uma pessoa querida. Não teria mais acesso a cargos importantes do governo, não chegaria às suas mãos materiais confidenciais que antes chegavam até mesmo contra a sua vontade, agora não tinha mais acesso a nada. Restava a ele apenas a posição de presidente do Instituto de Pesquisas Avançadas. Mas Strauss ainda não terminara sua vingança. O próprio Strauss havia sido eleito como presidente do Conselho Consultivo no Instituto de Pesquisas Avançadas. O jogo se invertera. A única coisa que restava para Oppenheimer era o Instituto e agora ele precisava da opinião do seu algoz, precisava da opinião de Strauss. O FBI, que nunca esqueceu Oppenheimer, sempre o considerou comunista, voltou a investigá-lo. Grampos no telefone, correspondências sendo revistas. Oppenheimer não pôde nem entrar no seu escritório enquanto o seu cofre era literalmente arrancado da parede. A posição de humilhação foi grande. Continuou presidente, e só continuou presidente do Instituto de Pesquisas Avançadas porque pessoas como von Neumann e Einstein fizeram questão de mantê-lo nessa posição, deixaram isso bem claro, e Einstein, convenhamos, uma pessoa que tinha bastante influência nessa época. Fato é que Oppenheimer não tinha mais o seu poder, não tinha mais o seu prestígio. A morte, a destruidora de mundos, ao longo desses últimos anos passara por uma metamorfose lenta e dolorosa. As asas de Oppenheimer haviam derretido por chegar muito perto do calor da bomba. A figura do anjo caído era a última etapa da metamorfose do Magricela Opie. O choque derradeiro no chão se deu em 1967, quando, de uma forma, se não esperada, pelo menos tão surpreendente, fora acometido por um câncer na garganta. J. Robert Oppenheimer faleceria aos 62 anos de idade.
É isso, pessoal. Chegamos ao fim do nosso documentário. Eu amei fazer esse documentário. Deu bastante trabalho, mas eu gostei muito. Eu espero também que vocês tenham gostado. Então, por favor, demonstre que gostaram, dando o seu like, compartilhando, comentando aqui sobre qual outro personagem vocês querem que eu faça um vídeo nesse padrão, nesse formato. Se quiser ajudar a Universidade da Química tornando-se um membro, você pode fazer isso por menos de R$ 8,00 por mês. É só clicar aqui embaixo e tornar-se um. E se quiser fazer parte do meu grupo, o DQ Cursos e Mentorias, além do fórum e discussões, aqui embaixo também estarão os links. É só clicar, você será muito bem-vindo. Tá bom, pessoal? Valeu e até o próximo vídeo.